perigoso contágio. Então o que é a valsa? A valsa, quando ela surge, ela é uma dança vulgar, assim como quando o samba surge, mas aqui no século XIX ela é uma dança vulgar. Por quê? É como se eu pegasse você e colocasse para dançar. Isso é uma coisa ridícula, é horroroso, porque você está ferindo a honra sua, e você está ferindo a honra dos seus pais. Você só está ferindo a honra dela, você não vai ferir a sua honra, porque você é homem, certo? Então é basicamente isso. A dança que existia antigamente era uma dança que ela está representada principalmente no minueto, e o minueto, ela é uma dança, entre aspas, de nobreza. Por quê? É uma dança em que tem uma certa coreografia, cada casa tem uma coreografia, cada palácio tem uma coreografia. Então, nesse mundo que está mudando, você é uma burguesa, você é uma industrial, você é muito rica dentro de uma corte, porém você não sabe dançar um minueto. O que você vai saber dançar? Valsa. Porque a valsa é uma dança, entre aspas, que vai surgir como popular e, acima de tudo, com certa facilidade. Enquanto o minueto aqui, facilidade. Enquanto o minueto, ele é representado por uma certa hierarquia. Você é um nobre, você tem o seu próprio músico. Você não é nobre, mas você é rica. Mas você pode comprar a música do músico dele. Então a ideia de música, a ideia de dança vai mudar com essa mudança entre nobreza saindo do poder e a burguesia assumindo. Porque a burguesia vai querer encontrar novos modos de ter influência em sociedade. Aí a gente pergunta, e o povo? O que o povo vai fazer com isso? O povo vai querer dançar o minueto, vai querer dançar a valsa. O que ele vai fazer? Ele vai querer, no caso, satirizar, entre aspas. Então vai querer aqui a sátira a tudo isso. Porque se ali no minueto, na valsa, o violino, que é o grande pai dos instrumentos, ele tem uma certa entonação de classe, o povo vai criar músicas mais aceleradas para o ritmo e assim por diante. Então pode parecer meio banal, né? Vocês podem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a aula? O que isso tem a ver com a aula? Esse contexto da valsa? O quê? Passou a moto, né? Pode falar. Nossa, será que a valsa mudou alguma coisa igual você falou como está? A valsa mudou, mas a valsa está junto com as mudanças que ocorrem, principalmente, correto? Pode parecer uma coisa banal, mas a música ela reflete boa parte do que acontece na sociedade. Se lá nos anos 60 a gente viu a ascensão da Tropicália, a ascensão de uma música de protesto assim por diante, aqui a gente está vendo uma ascensão de uma música rápida, porque a valsa ela tem 3, 4 minutos, enquanto uma orquestra tem 30, 40 minutos, tem que ir para o teatro e assim por diante. Então aqui a gente está falando de mudança, não é o filme, mas a gente está falando aqui de mudança de hábito. E aquele cara, o Johann Strauss, ele vai ser praticamente o primeiro músico de massa, porque ele não vai exatamente tocar para uma casa específica, ele vai vender as músicas dele. Enquanto o pai dele, o Johann Strauss, pai, é o mesmo nome, tá gente? Johann Strauss filho e Johann Strauss pai. O pai ele vai ser o principal músico da corte, no caso do Império Austro-Húngaro. E o que isso tem a ver, né? Quando vai explodir a Revolução de 1848, o Johann Strauss, filho, vai apoiar os revolucionários, enquanto o Johann Strauss, pai, vai apoiar a monarquia. Então, só vocês verem como que isso tem a ver com esse contexto. O pai ele é representante dessa classe de que os poderes têm que ficar intactos, enquanto o filho é a favor de mudanças.
Tá bom que o filho, depois que o futuro vai ser pertencente ao dos reis da Áustria, mas aí não vem ao caso, porque aqui nessa época eles já eram tanto quanto revolucionários. Então, quando a gente está falando de 1848, a gente está falando de singularidade. Então, é quando o mundo europeu adquire o corpo de uma sociedade de classes e com o regimento do capital. Então, a gente está falando aqui de uma mudança e da criação, principalmente, dos estudos de sociedade, dos estudos sociais. É nesse período, no início do século XIX, que vai surgir a sociologia enquanto matéria, certo? Cujo um dos grandes pensadores é o pai Marx. Então, quem é esse cara? Quem sabe quem é Marx? Alguém aqui já leu alguma coisa do Marx? Espero que não, porque é chato pra caralho. Alguém? Você já leu? O que você leu do Marx? Manifesto? Isso. Karl Marx, ele vai ter duas obras principais. Uma delas é o Capital, que é antes de 1848, é lá entre 1818 e 1820. O que o Karl Marx vai dizer no Capital? Você é uma mercadoria. Isso aqui que você está aqui na mão é uma mercadoria. Eu sou uma mercadoria. Porém, eu sou o seu patrão. Você é meu empregado. Isso aqui é o que ela quer comprar. Certo? Isso aqui é uma mercadoria. Você é uma mercadoria. Quem tem mais valor? Eu, aquilo ou você? Eu, exatamente. Então Karl Marx vai dizer o seguinte: a sociedade ela vive uma lógica de mercadoria. Então existe produtos para serem comprados. Todo mundo, entre aspas, tem condições de ter acesso àquele produto. Porém, são poucos que têm condições de comprá-lo. Então você, sei lá, o celular custa R$500, você só ganha R$500. Mas, vamos pensar aqui numa loja mais brasileira, né? Você ganha R$500, mas você só vai receber de fato R$200. Enquanto eu estou ganhando de lucro, o que você deveria ganhar, que são aqueles R$300. Então eu tenho mais dinheiro para comprar aquele celular, para comprar vários, enquanto você vai ter que batalhar para ter aquilo ali, certo? Então Marx vai dizer que, de certa maneira, essa ideia de mercado, de capital e assim por diante, existe em qualquer sociedade, tem que existir a ideia de capitalismo. Porém, como isso acontece, é o que Marx vai logo em seguida apontar, que é a ideia de luta de classe. Então ele vai dizer, na ideia de materialismo histórico, o que? A história da humanidade, ela é marcada pelo conflito de quem está no poder e de quem é subordinado. Então lá na antiguidade, lá na Grécia, já existia essa lógica. Na Idade Média existia essa lógica. E no período moderno já existia essa lógica. Então o que o Marx está dizendo? A história da humanidade ela é marcada pela ideia de conflito entre as lutas e da luta de classe. Então vai sempre ter alguém no poder e vai ter sempre alguém sendo dominado. Correto? E mais além, Marx vai dizer o seguinte: existe a ideia de mais-valia. Então vamos dizer o seguinte: existem essas duas águas, correto? Eu sou o patrão e você é minha empregada. Você vai receber qual quantidade de água? É essa. E eu vou continuar com essa aqui. Então essa aqui tem 500 ml, essa aqui tem 1 litro. Ela, teoricamente, está trabalhando para receber essa garrafa. Porém, eu não sou justo. Eu estou nem aí para você. Você só vai receber a metade. Então eu tenho essa garrafa de 1 litro e vou ainda receber
o que ela deveria ganhar. Então, na teoria, ela não vai ganhar nada, porque ela vai ter que comprar o que eu tenho. Então, a mais-valia é o seguinte: você trabalha 5 horas. Você trabalha? Não. Não, então vamos fingir. Eu trabalhava 12. 12? Você trabalha 12 horas. Quanto você ganhava? Um salário e meio, quase. Não, 2 salários mínimos. Bem até. Você sabe que você ganhava até que bem, né? Não, mas é verdade. É verdade. Mas é verdade. Você recebia quanto no valor total? Mais ou menos uns 1.000 e alguma coisa? É, por aí. Quanto que você recebia de fato? Não recebi o que estava registrado, por causa dos descontos sociais. Esses descontos é a mais-valia. Então, teoricamente, você recebe 1.500, mas você só vai ganhar mesmo R$500, porque os R$1.000, teoricamente, é para contribuição do Estado. Então, o Marx vai dizer que a mais-valia é o seguinte: você trabalha 12 horas para ganhar R$800, porém, você só vai receber de fato R$200, R$300, porque a força do seu trabalho não vai ser completada pelo total. Correto? Alguma dúvida? Você teve alguma dúvida? Vamos pensar o seguinte. Mas nas primeiras 10 horas você não pagou o seu salário. Todas as 190 horas que você trabalhou, a grana vai ter o patrão. Mais maneiro. Certo? E ele acha que você trabalha pouco. Isso! Isso, exatamente. E ganha muito, né? Isso é muito louco. Essa lógica, ela surge com o nosso querido Adam Smith. Eu gosto dele particularmente, porque ele era uma pessoa muito inteligente. Quem aqui quer fazer economia e administração? Ninguém? Engenharia de produção? Ninguém? Então estamos criando monstros, né? Então é pior ainda, vocês deveriam saber do que eu estou falando. Adam Smith, ele vai ter 2 livros, praticamente. A Teoria das Coisas Pequenas e o mais famoso, que é A Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações, ele vai dizer isso que o Marx era contra. Adam Smith vai dizer o seguinte: eu sou um liberal, eu sou uma autoburguesia, eu sou uma pessoa privilegiada, eu lutei para tirar a monarquia do poder, então, teoricamente, eu tenho que ter direitos. E esses direitos... Nossa, fechou quase na cara dele. Tá. Então, Adam Smith vai dizer o seguinte: a sociedade, ela tem uma concorrência natural. Então, você tem que ganhar lucro, você tem que ter lucro, você tem que ter lucro, não vai bater, você tem que ter lucro. Mas existe uma coisa chamada monarquia, existe uma coisa chamada rei. O rei, ele impede que eu aqui, cheio de dinheiro, posso fazer o quê? Ganhar mais. Então o rei, ele impede o homem de trabalhar ou de conseguir lucro. E Adam Smith vai dizer o seguinte: isso aqui tem que acabar, isso aqui tem que morrer. E esse cara aqui tem que ter o quê? A ideia de livre mercado ou de livre trânsito dentro dessa sociedade. Então o homem, ele tem que ser livre para produzir o que ele quiser. Correto? Isso é uma ideia, entre aspas, que surge aonde? Nos nossos amigos ilustres do iluminismo. O iluminismo vai dizer o quê? Que o homem, ele tem que ser livre, ele tem que ter liberdade de agir dentro de sociedade. Logo, o rei não pode impedir o homem de fazer nada. Então, de certa maneira, Adam Smith está pegando as ideias do humanismo e está implantando dentro da onde? Da economia. Por isso que Adam Smith é o pai da economia. Ele que cria esse conceito. Mas o Adam Smith, ele é muito malvadão. Então vocês são ricas, porém você é mais rica que ela. Dentro dessa lógica de mercado, você pode comprar a terra dela e deixar você pobre. Isso é o que vai surgir a ideia de liberalismo.
O capitalismo ele é inerente da sociedade. Todo mundo tem que quê? Comprar a mercadoria. Porém, é o liberalismo que vai gerar desigualdade social, que é a chamada mão invisível, que o Adam Smith fala. Existe uma força agindo na negociação de vocês duas, que você é mais o que? Beneficiado pelo Estado. Mesmo que o Estado não interfere dentro da burguesia e das relações econômicas. Então, de certa maneira, é aqui no século XIX que vai surgir o nosso contexto atual de sociedade, correto? E o Adam Smith vai dizer ainda que você que ganhava 2 salários mínimos está numa divisão do trabalho. Você trabalhava onde? São Paulo. Mas você trabalhava em quê? Com licitações. Com o quê? Licitações. Licitações. Quantas coisas existiam dentro de onde você trabalha? Quantos cargos existiam? Cargos. Tinha você que estava na parte de licitação, tinha mais outra... Gerente, diretores, analistas. Gerente, você que estava na licitação e o analista. Esses 3. Isso é chamada de divisão do trabalho. Você não sabia o que o gerente fazia, entre aspas, e você não sabia que outro cargo fazia. Então, de certa maneira, o liberalismo, essa ideia dessa burguesia, vai criar o quê? A divisão do trabalho, que o Marx vai dizer logo em seguida, que é a divisão internacional do trabalho. Que isso é o quê? É uma coisa desigual. Vamos pensar uma produção de carro, certo? Existe alguém que vai cuidar das rodas, alguém que vai cuidar do espelho, alguém que vai cuidar da parte da frente do carro, alguém que vai cuidar da parte de trás do carro. Finge que isso aqui é um carro, certo? Ou seja, a gente tem 4 divisões de trabalho e no final vai surgir uma coisa que é o carro. E aqui vai ter uma outra força, que vai ter o caminhão que vai ter que levar esse carro para algum lugar e o navio que vai ter que levar para outro lugar. Isso é a divisão do trabalho. E para o Adam Smith, essa divisão no trabalho é importante, porque é isso que vai gerar a liberdade desse burguês ou desse patrão de agir com livre trânsito nas coisas. Então, de certa maneira, aqui a ideia de trabalhador é deixada de lado, porque o trabalhador é o quê? O que o Marx dizia? O trabalhador é o quê? Uma mercadoria. Correto? Certo? Alguma dúvida nisso? Pronto, ninguém tem dúvida. Passou 5 segundos, então ninguém tem dúvida. Oi? Calma. Então, só pra gente fazer uma outra esquematização, hoje a aula é meio chata, tá, gente? Hoje é uma coisa meio tensa, isso aqui é importante para a vida de vocês. Na aula passada, a gente viu que na Revolução Francesa surgiu a ideia de nação, que é uma ideia de unidade, certo? Então, existem aspectos comuns da sociedade. Paralelamente à ideia de nação, vai surgir a ideia de civilização, que é uma ideia de superioridade. Os franceses diziam o seguinte: você é francesa, qual é o seu nome? Isabela. Isabela é francesa. Você, qual é o seu nome? Rafaela. Rafaela é uma alemã. Você não é francesa, você não é civilizada, você não tem os aspectos, as identidades da cultura francesa. Então você é bárbara, entre aspas, tá? Mas os alemães vão fazer o seguinte: eles vão falar, não, essa coisa de civilização é uma merda. Por que vai acontecer? Vai gerar desigualdade dentro da sociedade e, de certa maneira, nem todo mundo é igual. Então o alemão, ele vai criar a ideia de cultura, que é a ideia de cultura. E o que é cultura? Essa é uma palavra difícil. O que é cultura? Costumes, conjuntos que identificam o povo, que você disse? Isso, tradições, exatamente. Os alemães vão dizer o seguinte: os franceses, eles são uma nação de nobreza, de alta elite, que não sabe o que é o povo, e assim por diante. E os alemães vão dizer o seguinte: não,
a sociedade tem que ser pautada nas diferenças que existem dentro da sociedade. Agora vem uma questão muito importante. A França era um país? Sim. E a Alemanha? Não. A Alemanha era uma coxa de retalhos, vários reinos e assim por diante. Então a ideia de cultura, ou de cultura, que é a ideia da Alemanha, vai ser o quê? Uma maneira de unir a sociedade alemã em uma única ideia, em um único pensamento, que é a ideia de pan-germanismo, que a gente vai ver mais pra frente, correto? Então a ideia de nação, ela de certa maneira está impregnada com a ideia de civilização, porque a partir do momento que a sociedade se torna uma nação, ela vai criar dentro de si a ideia de que somos civilizados. Porém, a ideia de cultura nem sempre vai ser algo agregador dentro de uma sociedade, correto? Pode parecer confuso, certo? Vamos pensar o Brasil. O Brasil é um país, entre aspas, com várias culturas. Mas a cultura predominante é uma cultura colonizada, uma cultura ainda europeia. Enquanto que a cultura negra e a cultura indígena, ela tem que ser o quê? Assimilada, ou tem que somente passar dentro dessa cultura original, que é a cultura do colonizado. Correto? Então, nem sempre a cultura, ela vai ser algo que agregador. Então, por isso que os alemães são muito inteligentes. Cultura em alemão tem dois sentidos. Existe a cultura, que é a Kultur, existe a Kulturelle, Kulturelle, no caso. Que é o que? Existe a cultura no sentido de nação, existe a cultura em termos de você é uma pessoa culta. Certo? Alguma dúvida nisso? Não? Então vamos passar para o próximo. Napoleão, então, para quem viu o vídeo lá no YouTube, Napoleão ele vai fazer o quê? Ele vai herdar a França, certo? Mais ou menos aqui. E a França, aqui é a França, certo? E Napoleão ele vai assumir todo o domínio da França em si. Só que Napoleão ele acreditava que os outros nações, porque ele vai ficar louco, né, megalomaníaco, ele acredita que toda a Europa tem que mudar. Então ele vai começar o processo dele de expansão, certo? E ele vai fazer uma coisa primordial, né? Ele vai criar um bloqueio continental, excluindo a Grã-Bretanha. Excluindo, entre aspas, né? Ele vai ter praticamente todo o domínio aqui da Europa, correto? Um pouco daqui também. Enquanto a Grã-Bretanha, ela vai ficar, entre aspas, isolada, correto? Mas aí vem aquela grande questão. Onde que a ideia de capitalismo e do liberalismo surge e tem força? Na Inglaterra. E agora voltando lá que o Adam Smith diz, se a gente tem que buscar meios de ter o nosso mercado se abrir, o que Napoleão fez? Napoleão fez um favor à Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha nesse período vai o quê? Comercializar com o que tem lá fora, no caso a América e a Ásia, correto? Enquanto a França, ela pensando que excluindo a Grã-Bretanha do mapa da Europa, ela teria poder, riqueza, só que não. Ela vai enfraquecer a burguesia interna e a própria monarquia desses países que ela domina. Então essas ideias do Marx, essas ideias do Adam Smith, elas vão explodir mais ainda, correto? Por quê? O que o Napoleão vai fazer quando ele vai indo para os outros lados? Ele vai levando, de certa maneira, os ecos da Revolução Francesa. Aí chega o que a gente viu na aula passada. Um país que não tem liberdade alguma, mas vê nessa mudança da Revolução Francesa um eco de felicidade, ele vai se prender ao que a Revolução Francesa está dizendo. Mesmo que essa sociedade não tenha jeito.
correto? E aí que vai acontecer a chamada Primavera dos Povos, mas só que antes tem o Congresso de Viena, que eu esqueci, óbvio, né? O que é o Congresso de Viena? Isso é uma coisa básica, todo mundo deveria saber. Calma, gente, tem muita gente que falou, querendo falar, mas vamos lá. O que é o Congresso de Viena? Foi em Viena, em 1818, exatos 200 anos, olha só que legal. O que foi o Congresso de Viena? Uma reunião para fazer alguma coisa. Caralho, você falou a primeira palavra, deve ter sido, então seja, foda-se. Pode falar. Pode falar. Deve ter sido alguma reunião, né, para estabelecer algum tratado, alguma nova... Você é gênio, exatamente isso. Napoleão, ele cai, ele não é mais imperador da França, nem imperador da Europa. Então toda a Europa que estava, entre aspas, no domínio da França, do Napoleão, essa França do Napoleão tinha que ser redesenhada. Então esses caras vão se reunir, que nem a nossa gloriosa amiga disse. O que você disse? Eu adorei o que você disse. Eu falei que deve ter sido uma reunião para estabelecer alguma coisa. Isso. É uma reunião para estabelecer um acordo em comum com toda a Europa. Vamos restabelecer a monarquia que havia caído com Napoleão e vamos colocar agora quem? A monarquia de novo, aquela velha monarquia. Então assim, o Império Austro-Húngaro vai voltar a ser forte, a França vai voltar a ter um rei e assim por diante. Então aquela Revolução Francesa que a gente viu lá na aula passada, aqui ela já não existe mais nada, tá? Mas são os ideais da Revolução Francesa que vão permear a mudança ou querer mudar algo. Por quê? Se lá no final do século XVIII até o meio do século XIX a burguesia está ganhando força, está ganhando poder, eles não vão querer poder agora, quebrar o poder agora, porque Adam Smith diz o seguinte: o Estado não pode interferir no governo, na auto-burguesia, correto? Então o que essa burguesia tem que fazer? Ela tem que fazer alguma coisa. Então vai ser criada a Primavera dos Povos, correto? Pode falar. Quais são os países? Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro, Grã-Bretanha, Império Russo e alguns estados italianos, porque a Itália também não era unificada, né? Então era... Nessa convenção aí de Viena. Isso, no Congresso de Viena. Agora a gente não pode falar reunião, agora é Congresso. Congresso de Viena. Isso, correto? Então a Primavera dos Povos vai atingir 4 grandes regiões. A primeira delas é a França, né? Então após a queda do Luís Felipe, o rei que estava no poder, a burguesia junto com o povo, principalmente o povo, olha o povo de novo francês aqui, vai querer o quê? Tirar o rei do poder. Eles já tinham feito em 1789, então eles falaram, vamos fazer isso de novo. Só que naquela época, em 1789, não existia o quê? Ideal de classe. Não existia a ideia dessa divisão, dessa luta de classes que existia na sociedade. Então aqui é um povo que sabe já dos ideais de Marx, porque o Manifesto Comunista foi posto em 1848, então sabe do que eles têm que fazer, e do outro lado essa burguesia sabe que tem que tirar o poder do rei para eles fazerem alguma coisa. Então essas duas forças, a burguesia e esse povo com essas ideias de socialismo principalmente, vão tirar o Luís Felipe do poder, lá em março. Aí a gente fala, isso vai durar muito tempo. Você acha que vai durar muito tempo? Não, não vai durar, dura alguns meses. Março, abril, maio, junho, 3 meses. Isso. Mas é o renascer, renasce uma nova mentalidade, certo? Então na França, quando esse governo misto entre liberais e pessoas das ideias socialistas assumem, eles vão fazer várias medidas, entre elas reforma do trabalho, ou seja, os trabalhadores vão ter uma cartilha de leis que os seus patrões vão ter que seguir, o voto vai voltar a ser universal e assim por diante. Mas a mulher não tem direito a nada, tá, gente? Aqui ainda está numa sociedade de homem, tá? Então o homem é quem manda e a mulher obedece, correto? Não está correto, não deveria estar correto. Pensei que alguém ia falar isso, mas ninguém falou. Só que na França tudo acaba em golpe. Então vai ser dado um golpe. Por quê?
quem? Pelo Napoleão, sobrinho do Napoleão Bonaparte, e ele vai assumir o trono francês. Mas o que é importante saber? Que aqui na França é uma mistura de forças que vão gerar esse processo da Primavera dos Povos. Mas antes de tudo isso, lá em junho, vai ter o quê? Uma votação. E aqui vai surgir uma coisa que vai gerar um nó em alguns, talvez. A gente falou na aula passada que existe, no conceito de povo na Revolução Francesa, existem vários povos, certo? O povo agora, ele é único. Todo mundo é povo, porque todo mundo é trabalhador, todo mundo trabalha em algum lugar. Só que a burguesia agora, existe a burguesia com 3 estrelas, existe a burguesia com 4 estrelas, e existe a burguesia que na verdade é o sol inteiro. Quem vai agitar esse processo de março de 1848 é esse povo todo aqui. Porém, quem vai ser votado na Constituinte que vai existir é essa burguesia aqui. Então, é isso, gente. É a vida, né? É o que vai acontecer esse ano. Muito louco, né? Vai ser foda. Alguma dúvida aqui na França? Alguma questão? Vamos agora para os mais importantes. A Alemanha, certo? Então a gente viu que a ideia de cultura da Alemanha era uma ideia que as diferenças dos povos alemães vão gerar uma nação, que é a nação alemã. Isso é a ideia de pangermanismo, ou seja, todos os alemães são diferentes, mas todos nós que somos diferentes temos uma igualdade. A gente tem uma mesma etnia, a gente tem uma mesmo tronco linguístico e assim por diante. Então por isso que a Alemanha, aqui já em 1848, já estava andando para o quê? Para uma ideia de nacionalismo que lá no início do século XX ia gerar o ultranacionalismo com o partido nazista, correto? Então nada surge assim espontâneo, tudo é um processo. Aqui na Alemanha, por ser uma coxa de retalho, vários países divididos, não vai ter uma unidade para lutar contra a monarquia existente na época do Sacro Império Romano Germânico. Então o que vai acontecer? O rei vai simplesmente deixar que eles se fodam, é mais ou menos isso que vai acontecer. Todo mundo vai se fuder e o rei vai fazer com que eles se matem entre si. É mais ou menos isso que acontece, correto? E na Itália é a mesma coisa. A Itália era um estado dividido, no caso aí 7 reinos, mais o Vaticano, e o Papa mandava em quase tudo, e os outros reinos ali estavam lá só fazendo figuração, certo? Aí vai surgir um cara, o Giuseppe Mazzini, e ele vai fazer o seguinte: a gente tem que unir toda a Itália num único ideal, e esse ideal tem que agregar todo mundo. Uma ideia bonita, certo? Ele consegue? Consegue. Porque o Papa também vai ajudar no final a eles se unirem e derrotarem ou juntarem a Itália num único país, um país de si liberal, correto? Só que isso não vai para frente, porque a Áustria vai invadir a Itália, porque a Áustria tinha interesses na Itália, principalmente no norte, e aí acaba com todo esse poderio existente de unificação. Só que, tanto na Alemanha quanto na Itália, é o que acontece em 1848 que vai gerar, no final do século XIX, a unificação alemã e a unificação italiana, correto? Para isso tem um vídeo também no YouTube, certo? Você fez uma cara tipo assim, fudeu, né? Não vou ver. Fale. Como é o nome? Eu não entendi o nome do cara aqui. Giuseppe Mazzini. Qual é o nome daquele congresso que teve lá? A nossa amiga criou um monstro, porque ela criou a ideia de reunião, mas é Congresso de Viena, tá? Na hora da prova vai cair essa porra de Congresso de Viena e vocês vão lembrar de reunião.
Aí vai estar escrito congresso, mas ninguém vai saber, vai falar, nossa, não tem reunião. Aí a culpa não é minha, a culpa é sua, tá? É isso. O que está acontecendo aqui, gente? Ah, tá. Porém, o outro império, a gente volta lá no início da aula, o Império Austro-Húngaro, era um império que era dividido entre dois, entre aspas, né? Áustria e Hungria, mas nesse imbróglio todo tinha Eslováquia, tinha a República Tcheca e assim por diante, e alguns estados da Alemanha. E vai ter duas questões aí dentro de 1848. A Áustria, que vai ser liderada pela burguesia, vai querer tirar o poder do rei. Eles conseguem, porém o rei vai lá e toma conta do povo de novo. Só que na Hungria é o mais diferente de todos, porque a Hungria ela vai querer tirar o poder do rei, porém com a ideia de nacionalismo. Então, seja, todos somos húngaros, todos nós somos magiares, então todos nós temos que constituir uma nação, correto? Agora vem aquela pergunta muito bonita. Vocês acham que na Hungria todo mundo era da etnia magiar? Não. Então, não dá certo. Então, esse nacionalismo que cria uma independência, vai criar uma independência ali de meses, correto? Então, o que a gente tem que tirar disso tudo, né? Desses 5 questões que a gente vive aqui, França, Itália, Alemanha, Áustria, Hungria, embora as elites burguesas, ou sociais, ou nacionais, conseguem alguma coisa, esse poder da monarquia, que ainda é muito forte, vai tomar conta, vai abafar. Mas aí vem a grande pergunta, certo? A gente vive uma sociedade, aqui na Europa, no século XIX, burguesa, em que uma grande elite industrial tem poder. Vocês acham que, como rei ou sem um rei, eles vão perder essa influência? Não. Então, independente do que acontece, o que acontece no fim da Primavera dos Povos é o quê? É o pleno poder da burguesia, principalmente essa burguesia industrial, essa auto-burguesia, que mesmo com o poder do rei, vai ter possibilidades de ainda ter o seu poder, seja na Áustria, seja na França e assim por diante. E o que vai acontecer no meio do século XIX? O neocolonialismo. O neocolonialismo é aquela ideia de que a Europa, já que não tem mais mercado consumido ali no meio, o que ela vai fazer? Vai para a África, vai para a Ásia e ali vai criar o seu monopólio ou um novo monopólio de atuação da Revolução Industrial e assim por diante. Então, o neocolonialismo, ele só ocorre porque a burguesia, de certa maneira, vence, essa auto-burguesia vence na Primavera dos Povos. Mas o povo, o que o povo continua fazendo lá? Nada, vai ficar lá sofrendo, ganhando nada e assim por diante. Correto? Alguma dúvida? Alguma questão? Na aula que vem, então, a gente termina essa unidade 1. A gente vai ver essa ideia de revolta e revolução dentro da América. Então a gente vai ver, fazer um quadro comparativo entre Revolução Mexicana, Revolução Sandinista e a Revolução Cubana. Correto? Então a gente vai sair da Europa por um tempo. Página 63. Aqui. Vamos fazer a questão 7, que está na página 66. Vamos lá, questão 7. No início de 1848, então assim, a apostila, eu vi que você não tem. Ela tá aqui, você pega com Eudes, tá? Então vamos lá. No início de 1848, o eminente pensador político francês Alexis de Tocqueville tomou a tribuna da Câmara dos Deputados para expressar sentimentos que
que muitos europeus partilhavam. Nós dormimos sobre um vulcão. Os senhores não perceberam que a Terra treme mais de uma vez? Sopra o vento das revoluções, a tempestade está no horizonte. 1848 foi a primeira revolução potencialmente global. Foi a única a afetar tanto as partes desenvolvidas quanto as atrasadas do continente. Foi, ao mesmo tempo, a mais ampla e a menos sucedida deste tipo de revolução. Eric Hobsbawm, A Era do Capital, 1848 a 1875. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988. Correto? O que a gente pode tirar desse texto aí? Página 66. Essa daí. O que a gente pode tirar desse texto? Sim. Está acontecendo alguma coisa, né? Então o Tocqueville está dizendo o seguinte: essas revoluções que ocorrem em 1848, a primeira a gente pode dizer que é uma revolução de potencial global, é a primeira. Por quê? A Revolução Francesa é uma revolução localizada na França. A Revolução Industrial, embora ela não seja do povo, é uma revolução particularmente inglesa no início. Então ele está falando aqui que é uma revolta popular global. Mas esse global do Tocqueville também é um global meio de Taubaté, né? Porque ele está falando só da Europa, ele não está falando do resto do mundo. Porque não existe mundo, só existe Europa e o resto é resto, correto? Então vamos lá, a respeito deste contexto histórico marcado pela chamada Primavera dos Povos, podemos afirmar que, na França, as barricadas foram empreendidas pelos camponeses, influenciados pelos ideais nacionalistas, e esses promoveram, após a tomada do poder, pelos rebeldes e a restauração da monarquia, o enfraquecimento do liberalismo burguês e a democracia representativa em nome da democracia direta. E aí? Desespero, né? Puta que pariu. Tá certo, tá errado? Por que tá errado? Vamos pro 2. A crise econômica. Isso, exatamente. Então a 1 não tá certa, certo? Então a A não pode ser nem a D. Correto? Vamos a 2. A crise econômica que assolava a Europa, agravada por pragas e pela seca, prejudicou os camponeses, levando-os às ruas em apoio às novas ideologias baseadas nas ideias socialistas, divulgadas com a publicação do Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848. Verdadeiro? Falso? Verdadeiro. Certo? Então, só pode ser a B. Então, aprenda a fazer exercício de vestibular assim, né? Isso daqui da 2 é o que você disse que na aula passada que os animais podiam ser da realeza, e aí... Isso. Ah, tá, entendi. E também está tendo outra grive de fome aqui também. Então, se a gente sabe que a 1 está errada e a 2 está certa, então só pode ser a B. Certo? Aí eu tô na hora do vestibular, puta que pariu, eu não tenho confiança. Sou uma pessoa que não tem confiança pra nada, não sei nem atravessar a rua. Vamos fazer a 3, né? 3. As revoltas de 48, embora tivessem se alastrado pela Europa, não tiveram repercussão no Brasil, em função do seu caráter fragmentado e das disputas internas entre nacionalistas e liberais, dificultaram os processos de unificação da Itália e Alemanha. Ele está falando duas coisas, né? Brasil, Itália e Alemanha aqui. São 3, né, na verdade. E aí? Por que essa está errada? Para a unificação. Dificultar a unificação, exatamente. E assim, embora eu não seja professor de Brasil, o que ocorre em 48, de certa maneira, interfere em algumas regiões do país, do Brasil. Mas não é com tanta força, tá? Mas o que você disse é o que está errado aqui. Bem fundamental que ajudou a unificar a unificação da Itália. Isso. Então a 4 está certa, né? Mas vamos ver porque ela está certa.
As diferentes ondas revolucionárias da Primavera dos Povos tiveram em comum um espírito romântico e a construção de barricadas, as bandeiras coloridas e o ideal de liberdade, pondo em xeque o poder e a tradição aristocrática europeia. Existia, né? Porque é a ideia da Revolução Francesa, tá? Vamos fazer a questão... Por que é 17? 17 está em que página? Oi? 7.2. 7.2, 7.2. Ele está 10 minutos atrasado. Não chegou. 72, 17. Certo? Vamos lá. A história política da Europa durante o século XIX, 17, tá, gente? Página 72. A história política da Europa durante o século XIX foi marcada por uma sucessão de ondas revolucionárias caracterizadas especificamente numa das opções a seguir. Assinale-os. O Congresso de Viena representou a consolidação na obra revolucionária na implantação da sociedade burguesa. Ou vocês querem fazer e depois a gente vê se está certo ou errado? Eu fazer? Tá bom, vamos lá. Então... Isso.